Vamos para a festa do Corinthians? Vamos ver o momento da entrega da taça, né, Michele? Você que gosta de festa, adoro. Vem com roupa de festa e tal. Vamos lá, vamos ver. Olha aí, esse é o momento que o Cássio, que foi mas o Roberto Andrade tá bravo, olha lá. Medalhas, e aí não tem nenhum problema, porque quem costumava pegar a medalha tá lá em Nova York, então tá mais tranquilo. Olha como o Roberto Andrade tá bravo, tá dando uma bronca no Feldman, olha lá. Quase nem pegou a medalha. Tá havendo uma discussão entre o Roberto Andrade e o aquele carequinha ali, ó. Aquele é o diretor de competições. Nossa, por que o Roberto estava bravo nesse momento, será? Ele estava bravo. Olha lá, continua a discussão e todo mundo querendo saber o que o Roberto Andrade está discutindo com o Walter Feldman. E a gente está aguardando um posicionamento oficial do Roberto Andrade até agora. Mas o nosso repórter do site gazetesportiva.com, o Tomás Rosolino, ele me passou o seguinte, que ele foi impedido de levantar a taça novamente, como ele havia feito em 2015, pelo Walter Feldman. Ele foi avisado que não era para ele levantar a taça, que ele só poderia levantar a taça após o Cássio. E eu concordo com isso. Tá certo. Olha, por incrível que pareça, eu vou dar razão para a CBF. Em 2015, até a CBF, de vez em quando, faz alguma coisa decente. E aí falaram, olha, quem vai levantar a taça é o Cássio, você não vai poder levantar a taça. Depois, se você quiser, você levanta a taça. Concordo. E aí ele foi lá falar, questionar, eu sou presidente. Quem tem que levantar a taça é o jogador, não é presidente de clube, não. Concordo plenamente, concordo. Nessa aí, eu lamento profundamente ter que concordar com essa coisa chamada CBF. Se foi por esse motivo, o repórter apurou legal, então tá corretíssimo. Ele vai perguntar para o Roberto Andrade, está esperando até agora o Roberto de Andrade para falar com ele lá. Mas deve ter ele sido já isso soube mesmo, que foi Almir. isso. Se eu conheço o meu eleitorado, se fosse por outro motivo, ele já tinha se manifestado. Isso sem dúvida nenhuma. Então deve ter sido por isso mesmo. E vou dizer mais uma coisa para você, Chico. Conhecendo o futebol como a gente conhece, eu acho que ele queria levantar a taça, claro, tem ego. Mas mais porque da outra vez deu certo. A gente falou, deu certo dessa vez, vamos fazer de novo, para dar certo de novo. Mas ele não vai estar mais lá no ano que vem. Mas sabe como é que é? Tem ego, claro que tem. Mas eu acho que tá bom, deu certo. Eu queria dizer o seguinte. O presidente que levantou duas taças. Pode ter sido isso, que a gente vai ter a confirmação. Deve ser mesmo, tem muita lógica. Ele vai assumir que pode foi ter isso sido também, isso. Mas pode ser também pela maneira como falaram. Tipo assim, é o presidente do clube, está na casa do Corinthians e podem ter mandado lá, como diz o Chico, um Zé Mané, que deu um recado atravessado, está falando com o presidente do clube e que talvez, se falasse de uma maneira mais diplomática, não teria gerado uma situação. Então, eu só estou dizendo que eu não sei se foi isso. Mas é que por conhecer muita lógica. Você tem muita lógica. Por conhecer como funcionam as coisas. Não, a CBF se acha importante, fundamental. E ela é arrogante. Mas então seria interessante, né, a CBF, né, ela partir de uma norma, fazer um comunicado que a partir desse campeonato X, quem vai levantar são os capitães. Né? O meu amigo Estevam, precisa fazer isso? Não, eu concordo com você. Eu acho que quem tem que levantar é o jogador. Concordo. Até aí tudo bem. Agora, eu também concordo. Se houve essa coisa que o Vanderlei falou de uma coisa mal educada, o cara não pode ouvir desaforo na casa dele de um organismo que suga o Corinthians. Mas quem falou que foi uma coisa mal educada? Não, o Vanderlei levantou essa hipótese. Mas como está supondo também, se foi isso. Como a CBF é arrogante, é possível. E a CBF não presta para nada. Quem presta, o Corinthians é explorado pela CBF. Se a CBF acabar, não vai fazer falta nenhuma, vai melhorar a corrupção no Brasil, vamos ter menos, e o Corinthians é o Corinthians. A informação oficial que eu tenho do nosso repórter Tomás Rosolino, lá do site gazetesportiva.com, é que ele foi informado pelo Manuel, acho que Manuel Flores, o diretor de competições. E pelo secretário, que ele poderia levantar a taça apenas após o Cássio levantar a taça. A ideia é correta. Agora, se houve falta de educação, o Corinthians não pode se submeter à CBF nunca. É o que eu já vi Corinthians chegar... é importante, a CBF não presta para nada. É o que o Chico acabou de falar. A experiência da gente, eu já vi chegar tanto recado atravessado, mal criado, arrogante. Sim. Sabe como é que é? Com todo respeito, o porteiro... Tipo assim, você não vai levantar a taça, né? Sabe como é que é o porteiro de boate mal orientado? Que se ele falar de uma maneira, você aceita. Se falar de outra, você se sente ofendido. É diferente. Então... Quantos campeonatos você viu dentro de campo, Vanderlei? Mais ou menos. Muitos, né, Chico? Você sabe muitos disso. Não, mais ou menos. Uns 300. 300, 400? Muitos. 600, sei lá. Você está na profissão desde que ano?
Acho que faz muito tempo. Nós 70. Mas é verdade. Década de 70, isso aí. Então, sabe? Então, ele tem. Não, ele e a tem CBF é arrogante. E os dirigentes de futebol têm ego principalmente grande. de federação, confederação, tudo narizinho empinado. Tem um cara, já que você está falando, 10 segundos. Tem um cara que está preso agora, chamado Rafael Esquivel. Difícil saber qual Esse cara era o presidente da Federação da Venezuela. Foi condenado, foi expulso agora, foi condenado e a FIFA eliminou o resto da vida ele do futebol. Não pode passar na porta de um estádio e tal, porque foram tantas os trambiques que ele fez, como todos os outros, que ele foi eliminado. E aí apareceu a foto dele, que tinha até esquecido. Quando eu vi a foto, falei, poxa vida, estou feliz com a condenação desse cara. Por quê? Porque ele vinha aqui para São Paulo e ele era o delegado da Comebol. Para ganhar uma grana, ele vinha aqui para São Paulo, então os jogos da Libertadores, ele era o delegado. Mas ele chegava como um estadista, botava todo mundo, ninguém conseguia falar com ele, queria segurança, queria um carro especial que a federação cedia. E ele nem falava com o repórter. Quem é repórter aqui? Olhava, chamava a polícia, não conversava, mandava afastar todo mundo grosseiramente, a gente sabia que não podia entrar no estádio. Então, enfim, só tratou todo mundo a pontapé. Quando ele foi preso agora e expulso do futebol, eu confesso que fiquei assim, poxa vida... como ele estará tratando... Como ele estará tratando o carcereiro. O corrupto normalmente é arrogante. Às vezes tem um corrupto boa gente, mas normalmente o corrupto é arrogante. Reparem, lembrem nos grandes corruptos e vocês verão que normalmente eles são arrogantes. Isso é uma coisa ligada à outra. Fernando Diniz, O Flávio, só uma coisa. Ele lembrou de um dirigente arrogante. Rafael Esquivel. Rafael Esquivel, que o inferno leve. Agora, eu lembrei de um que era legal. Teve outro que se suicidou lá fora, não foi? Não, mas esse não vai fazer. Na Argentina. Na Argentina, né? Pulou na frente no trem e tinha levado 4 milhões de dólares identificado pelo FBI. E outro que denunciou a cartolagem do México foi morto pelo próprio segurança. Mas, bom, eu lembrei do dirigente bonzinho pra caramba. Grande abraço para ele, não sei onde ele está, faz tempo que eu não vejo, mas quebrava todos os galhos do mundo. É verdade. Te perguntava se você estava bem, se estava bem em casa, se queria ligar para sua mãe, queria ligar para sua mulher. Nildo Nejar. Hildo. Hildo. Como é que é? Hildo. Não é nada contra ele. Hildo. Agora, em compensação, não havia nada mais arrogante, nojento, sabe, como diz os italianos, esquifoso do que um cara chamado João Avelange. Ele era um nojo, nojo. Esse cara, ele era deprimente, ele te obrigava a falar com ele só de terno e gravata, como se ele fosse acima do bem e do mal. Ele se sentia um deus. E era um deus mesmo, deus da corrupção. Ele que trouxe o crime organizado para o futebol. Flavinha, você me permite revelar aqui um episódio vivendo com essa figura que você se referiu. Essa nefasta figura. Ele era presidente da CBD, na época, e veio aqui a São Paulo, na Federação Paulista, fazer uma palestra e tal, nós fomos entrevistá-lo. E eu estava, há algum tempo, isso nos anos 70, achando que esse negócio dos clubes viverem só de bilheteria não dava conta, não. Era preciso arrumar patrocínio, botar anúncio na camisa, né, como se fazia na Bélgica, na França, naquela época já. Aí eu perguntei isso para ele lá no Ágape. E ele disse que não podia, que isso aí ia ferir as tradições dos clubes, ia manchar a camisa tradicional dos clubes. De jeito nenhum não admitiria. Bom, nós trocamos lá algumas farpas e ele ficou indignado, foi embora, acabou com a entrevista. E foi para a CBD e baixou uma portaria, uma norma, proibindo o uso de anúncio em camisa comercial, de patrocínio. Foi para FIFA. E armou esquema com a Adidas. Armou esquema com a Adidas e obrigou todos os clubes, todas as seleções a usarem o negócio da Adidas. E
O Julito Coutinho, quando presidente da CBD, já era CBF, botar um raminho de café, em homenagem ao Instituto Café e tal do Brasil, que era um produto nacional, ele proibiu. Não, mas é assim. Aí ele armou, ele trouxe o crime organizado através dessas empresas de futebol. Flávio, informação oficial agora. Tá. Já chegou aqui, nosso repórter Tomás Rosolino acabou de conversar com o Roberto de Andrade. Então, teve a questão da taça, mas o Roberto de Andrade disse que ele estava chateado com esse negócio da taça num segundo plano. Que a primeira questão é que a CBF não deixou funcionários do clube entrarem no gramado. Palavras do Roberto de Andrade. A CBF vem na minha casa falar quem pode entrar no campo e quem não pode. Eu não admito isso. Disse que depois disso, ele ficou bravo com o negócio da taça, mas o que deixou ele alteradíssimo, ele estava alteradíssimo, foi de não deixarem funcionários do Corinthians entrarem no gramado. Palavras do nosso repórter Tomás Rosolino, ele estava alteradíssimo. Falou que o Pablo estava esquecido na França, ele estava quente, estou subindo um registro, aí está subindo agora lá no site gazetesportiva.com um registro dele reclamando da CBF. Então foi justamente sobre isso. O Roberto Andrade queria que a equipe que trabalha no Corinthians também entrasse no campo para comemorar junto com os atletas. Deve ter sido aquilo que o Vanderlei falou, coisa mal educada. E eles não deixaram. Como último episódio de Arrogantes, o Nicolas Leoz, outro grande corrupto, morreu esse vagabundo ou ele não morreu, né? Foi autorizado. Não, ele está sendo processado. Foi autorizada a extradição dele para os Estados Unidos. Ótimo. Esse vagabundo, ele vivia destratando. O Roberto Petro, uma vez, quase meteu a mão na cara dele, porque ele falou umas bolachas lá. E o Roberto Petro não era um cara muito educado. Né? Tá aí o nosso querido Petro nos assistindo e foi para cima dele. Outro arrogante e corrupto de marca maior. Fernando, eu sei que você sempre teve um grande relacionamento com o Fábio Carilli. Eu queria que você contasse para ele, quando vocês dois eram meninos, como é que era a relação de vocês, se vocês falavam muito de futebol. Não é para entrar muito na intimidade. Como é que era, Fernando, a ligação de vocês? Moleque de periferia, expert. Não, a gente teve uma relação, a gente jogava num time chamado CTC da Vila Ema, onde a gente começou. E eu convivi com o Fábio durante um período aí em torno de 11, 12, 13 anos. Depois a gente ficou bastante afastado. Ele foi... Vocês eram amigos assim de todo dia? Nessa época a gente jogava junto, se encontrava, a gente não morava muito perto. A gente se encontrava no clube para poder jogar junto. E aí depois ele jogou um pouco no Juventus também, mas o Fábio, se eu não me engano, ele teve que mudar para Jaú. E aí ele seguiu por lá nas categorias de base. Lá. Ele jogava bem? Jogava bem, lateral esquerdo e zagueiro. Lateral esquerdo? Lateral esquerdo e zagueiro. Teve o Roberto Carlos assim, não? Ele foi meu jogador. Ele era bom na marcação pra caramba. O último clube dele. Marcação. Quem era melhor, ele ou você? Eu era melhor que ele, né? Último clube. Outra posição, né? Outra posição. O último clube do Carilli foi comigo no Barueri. 2000. Isso aí. 2007, titular ou reserva? Ele era reserva. Foi lá que ele virou treinador, né? Foi lá que ele começou a virar. O Fábio Carilli. Diz que lateral esquerdo bom é aquele que dá o carrinho, pô, cospe do lado. A torcida grita, né?